Olá! Na aula de hoje, cujo tema é Fatores da dialetação do latim vulgar, vamos procurar reconhecer os fatores dessa dialetação, as suas causas e as suas consequências. Fatores de evolução linguageira. Primeiramente, convém ressaltar que em toda comunidade há sempre muitas modalidades de uso da língua e que esses fatores que determinam as modalidades não dependem exatamente de um indivíduo falante isolado. São vários fatores, como, por exemplo, todas as modalidades e todas as coisas que acontecem em sociedade. Tais modalidades estão relacionados a fatores regionais e a fatores sociais, ou a ambos. Os fatores regionais e sociais podem produzir usos variantes da língua de uma dada comunidade linguística, os quais são chamados de dialetos. De fato, pode-se observar uma hierarquia nas oposições linguísticas. Tais oposições superficiais ou secundárias se agrupam e formam os dialetos. Temos com isso os conceitos de falares ou linguagens regionais e de língua nacional. A língua nacional, que é comum a todos os usuários de uma nação, reúne todos os falares regionais, o que a caracteriza como um sistema de possibilidades de uso da língua. Conceito de língua e dialeto. Muita confusão se faz em torno desses dois conceitos, mas não devemos confundi-los. Vamos eliminar a dúvida agora. Língua é um sistema de possibilidades linguísticas, usos da língua, que se efetiva a partir de regras espontâneas do próprio sistema e ou de normas previamente estabelecidas. Nesse sentido, língua constitui um conjunto de regras fonéticas, morfológicas e sintáticas. Como sistema de possibilidades linguísticas, a língua sempre reúne em si vários usos, que são as suas modalidades de uso. Já dizia Saussure a respeito desse assunto. Saussure, em 1916, no seu curso de Linguística Geral, apresenta dois conceitos, mais uma dicotomia saussuriana, langue e parole. A langue, que é a própria língua, que é o sistema de possibilidades, sempre reúne várias paroles. A parole é o uso ou a fala. Dialeto, grosso modo, se refere a todas as variedades de uma língua. Mas preste atenção, dialeto pode ter três concepções diferentes. Uma das concepções de dialeto é a própria noção de corrupção da língua. Neste caso, a língua se transforma no uso normal entre os populares e, de repente, essas variações da língua são tão grandes que uma comunidade pode até mesmo chegar ao ponto de não reconhecer a comunidade vizinha, que são todas comunidades de uma mesma língua. Uma outra noção que nós temos de dialeto é verdadeiramente uma variação regional. Nesse caso, há um problema de sotaque de uma determinada região, um vocabulário específico. Não chega a dificultar o entendimento por outra comunidade linguística da mesma língua. E uma terceira concepção de dialeto está relacionada praticamente a uma língua dialetal que se estabelece numa região politicamente organizada, onde uma língua é escolhida como a língua oficial. Uma língua dialetal é escolhida como língua oficial. As demais passam a ser consideradas dialetos. Vejamos agora uma conceituação de Câmara Júnior a respeito de dialeto em seu dicionário de linguística e gramática. Do ponto de vista puramente linguístico, os dialetos são falares regionais que apresentam entre si coincidência de traços linguísticos fundamentais. Como se pode observar, o mestre faz alusão àquele dialeto relacionado à variação regional. E ele também ressalta que não há exatamente uma unidade num dialeto em toda a extensão territorial. Podem acontecer algumas características que não acontecem em toda a extensão onde o dialeto estabelece. Isto quer dizer
que dentro de um dialeto também pode aparecer subdialetos. E esses subdialetos, muitas das vezes, transformam-se e podem se transformar, na verdade, em outro dialeto dentro de uma comunidade linguística. Restrições a formações de dialetos. Embora o fenômeno da dialetação se dê normalmente quando a região em que a língua é utilizada é muito grande, ou em regiões descontínuas em que há uma política organizada diferente de uma outra região, e isto é muito normal, também há algumas restrições que são de ordem extralinguística. Sentimento linguístico comum e espontâneo. O que se percebe é que os usuários normalmente sentem uma língua comum entre eles e a reconhecem como tal. Existência de uma linguagem culta ou um padrão linguístico. Também, nesse momento, se pode perceber que o dialeto não passa de uma variação sem grandes expressões, não se expressa normalmente de forma literária. Política nacional e organizada. Quando há uma política nacional organizada, normalmente um dialeto não se efetiva e, quando se efetiva, não se mantém. Mais uma vez, nos utilizamos de uma conceituação de Câmara Júnior. Quando se verificam essas condições extralinguísticas, mas não a coincidência dos traços linguísticos essenciais, já não se tem dialetos, mas línguas distintas. Perceberam que o mestre chama a atenção para o fato de quando um dialeto apresenta variações muito grandes, ela pode ser considerada uma variação de formação de uma nova língua? É o que acontece. Quando um dialeto é muito efetivo, na verdade o que você tem já não é mais um dialeto, mas sim uma língua diferente. O mestre também chamou a atenção para algumas características linguísticas fundamentais ou essenciais na identificação de um dialeto. Essas características são de ordem fonológicas e morfológicas. Que, na verdade, uma determinada região com uma comunidade linguística se utiliza de uma pronúncia diferente e até mesmo de um vocabulário diferente. São as variantes fonológicas e o vocabulário particular que caracterizam, na verdade, um dialeto. Variação fonológica metaplasmos. Por ser um sistema de possibilidade linguística, naturalmente a língua se organiza em torno de fonemas ou elementos que caracterizam a palavra em si. E esses fonemas organizados formam a palavra. E a palavra pode variar conforme uma determinada situação no decorrer do tempo. De fato, uma língua se distingue de outra língua pelos seus fonemas, pela sua organização frasal, pelo modo como se colocam as palavras na frase e pelo seu vocabulário. O que nós percebemos é que cada língua tem um padrão frasal e é exatamente esse padrão frasal ou morfossintático que determina a diferença de uma língua para outra língua. Portanto, as línguas se distinguem pelos seus padrões fonéticos, morfológicos e frasais. Veja que quando um padrão desse se modifica, quando há uma modificação no padrão fonético, ou no padrão morfológico, ou até mesmo no padrão frasal, e principalmente nesse padrão, o que se tem é uma outra língua, uma transformação, uma dialetação, e aí não se tem mais aquela língua anterior, mas sim uma nova língua. Foi exatamente o que aconteceu na Península Ibérica com o latim. Vários padrões surgiram da língua latina a partir da dialetação com a queda do Império. Esses padrões, naturalmente, formaram as línguas românicas e depois as línguas neolatinas, e o português é uma dessas línguas. Se nós compararmos o latim com o português, vamos perceber variações fonológicas. Essas variações nós normalmente chamamos de metaplasmo. Metaplasmo, toda mudança fonética que a língua sofre na sua evolução. A gramática normativa latina já se utilizava do termo metaplasmo para definir e descrever as variações que aconteciam nos vocábulos.
Veja que o termo, também helenismo, é do grego meta, mudança, plasmo, formas. Na gramática histórica, o termo é relacionado tão somente às mudanças fonológicas. A forma base e a forma variante situam-se numa linha do tempo. Podemos observar que na formação do léxico da língua portuguesa são muitos os tipos de metaplasmos. A forma base latina e a forma variante normalmente se caracterizam e mostram esses metaplasmos. Os metaplasmos podem ser por acréscimo, podem ser por subtração, por transformação ou por transposição. Exemplos de metaplasmos por acréscimo. Prótese. Na prótese, o que acontece é que a palavra recebe um elemento fonético no início da palavra, ou melhor, na sílaba inicial. Veja o exemplo, escuto do latim, recebe o E e vira escudo. Naturalmente que escudo também sofreu outras variações, mas nós estamos enfatizando apenas a prótese. Epêntese. Na epêntese, o elemento fonético é normalmente colocado no interior da palavra. Veja o exemplo, arena, que perde o seu N por um outro fenômeno, e fica areia, recebe o izinho epentético e passa a areia. Suarabacte ou anaptiche. Nesse caso, o que acontece também é no meio da palavra, mas acontece para desfazer o encontro consonantal. Veja o exemplo blata. Embora o T caia por outro fenômeno, nós estamos enfatizando o encontro BL. Veja, para se desfazer esse BL, que é um encontro consonantal, acrescenta-se no meio da palavra a letrinha A, o fonema A, e dá barata. Epítese ou paragoge. Nesse caso, o elemento fonético é colocado no final da palavra, ou seja, na sílaba final. O exemplo, ante, recebe o som do S e vira antes. Exemplos de metaplasmos por subtração. Aférese ou deglutição. Nesse caso, o elemento fonético é retirado do início da palavra, ou seja, a sílaba inicial. Normalmente, esse elemento está desacompanhado, está solitário na sílaba e por isso ele cai. Epigro vira prego. Crase. Nesse caso, são dois elementos vocálicos semelhantes que se craseiam ou se juntam. Veja na palavra dolor, que vira dor. Por queda do elemento intervocálico le, os dois ois se juntam para formar a nossa palavra portuguesa, dor. Sinalefa ou elisão. Nesse caso, que parece ser crase, mas o que acontece na verdade é que um dos elementos fonéticos desaparece. Olha o exemplo em outra hora. O H não era pronunciado. Os dois elementos que se juntam é a e ora, né? O O de hora. E dá o nosso outrora. Naturalmente que há outros fenômenos acontecendo, mas só estamos enfatizando a sinalefa. Síncope. O que acontece nesse caso é a queda de um elemento no interior da palavra. No nosso caso de luna, o N intervocálico desaparece, formando a nossa palavra lua. Aplologia. Aliás, a palavra aplologia já sofre dela mesma, porque o certo deveria ser apolologia. Ou seja, na aplologia, o que ocorre é a queda de praticamente uma sílaba ou um conjunto de fonemas no interior da palavra. Veja o caso de idololatria, que vira idolatria. Houve a queda da sílaba lo. Apócope. No caso de apócope, o que acontece é a queda de um elemento no final da palavra ou na sílaba final da palavra. Esses casos normalmente acontecem com sílabas que terminam com uma consoante que também pode terminar palavras em português, como é o caso do R em mare. Como o português pode ter palavras terminando em R, então o Ezinho final desaparece e mare vira mar. Exemplos de metaplasmos por transposição. Metátese. Veja que esse fenômeno normalmente acontece na transposição de um fonema dentro da sílaba. Olha o que acontece com o exemplo semper. O R final migra para dentro da própria sílaba e vira sempre. Hipértese. Neste caso, o fonema sai de uma sílaba
e passa para outra normalmente adjacente. Olha o caso de primário. O I de rio passou para a sílaba ma e deu então primeiro e depois primeiro em português. Sístole. O que se vê no fenômeno de sístole é uma anteposição da sílaba tônica. Em latim, idolo passa para português ídolo. Houve a transposição da sílaba tônica do do para o i, virando uma proparoxítona em português. Já diástole é exatamente o contrário. É uma transposição de uma sílaba tônica que se adianta, deixa de ser proparoxítona para ser paroxítona. Olha o caso de límite, que passou para português como limite. Vejamos agora alguns exemplos de metaplasmos por transformação. Alguns exemplos, porque neste caso há muitos casos, então nós vamos nos limitar em apresentação de apenas alguns. Um deles seria a assimilação. A assimilação pode ser total ou parcial. Veja os exemplos que nós temos. Ipso passou a isso, o P, o som P, assimila totalmente o som C da letra S. E nesse caso, então, nós dizemos que houve uma assimilação total. No caso de auro para ouro, a letrinha A, encontrando-se com a letrinha U, ou seja, o fonema A, tenta assimilar o fonema U. Como ele não consegue, porque A é baixo e U é muito alto, ele fica no meio do caminho e passa então a O. É uma assimilação parcial, de auro para ouro. Ditongação. Há muitos casos de ditongação. Simplesmente uma letra, um fonema, pode se transformar num ditongo, como pode ser colocado por epêntese para a formação de um ditongo, e às vezes acontece também até mesmo por analogia. No caso que nós colocamos aí, estou, que virou estou, foi simplesmente um alargamento da sílaba to para tou. É um caso de ditongação. Uma vogal que vira um ditongo. Palatização. Nesse caso, um fonema normalmente se palatiza, ou seja, há uma leve altura que chega ao palato. Veja o caso de flama, que vai dar chama. FL, o fonema fle, vira o nosso fonema palatal che. Há outros casos de palatais, como o lhe, no caso o nhê, e são normalmente essa transformação de um fonema normal para um fonema palatal. Sonorização. O que se percebe que um som surdo, homorgânico, vira sonoro. Eles são homorgânicos porque normalmente o que acontece é uma simples diferença nas cordas vocais, ou seja, ou ele é vozeado ou é desvozeado. No caso, o surdo passa a sonoro. O nosso exemplo, lupo, o P intervocálico passa a B. Esse fenômeno ocorre normalmente entre vogais. Também pode ocorrer no início da palavra. A essas formas evoluídas, damos o nome de evolução por via popular. Veja, via popular porque elas sofreram mudanças, alterações na boca do povo. Também temos o caso de formas eruditas. São aquelas que entraram bem mais tarde, normalmente por volta do século XV, em que já havia estabelecida a nossa língua portuguesa, já era uma língua de cultura. Mas os literatos da época resolveram falar latim, retomar o latim. Não deu jeito. Apenas o vocabulário se enriqueceu com essas palavras que entraram mais tarde. Palavras por via erudita. Há casos também dessas palavras terem recebido pequenas mudanças, pequenas alterações por metaplasmos. E nós falamos que essas palavras são semi-eruditas. Então nós temos o vocabulário da língua portuguesa, nós temos palavras por via popular, por via erudita e por via semi-erudita. Também poderíamos relacionar a alguns outros fenômenos na formação do vocabulário da língua portuguesa. Por exemplo, estrangeirismos. O que são os estrangeirismos? Empréstimos de línguas de contato com a língua portuguesa. E até hoje recebemos ainda esse tipo de influência. Até hoje o nosso vocabulário se enriquece com o contato com outras línguas, no caso, o inglês atualmente. Também deveríamos pensar que o nosso vocabulário também pode ser formado por meio de metáforas ou metonímias. O que são as metáforas? O que são as metonímias?
Metáfora. Normalmente, o uso de uma palavra num determinado contexto para uma expressão especial. A metáfora poderia ser uma conotação, um uso especial de uma palavra. Já a metonímia é normalmente o uso de uma parte da palavra ou parte da significação da palavra. E normalmente nós falamos que, nesse caso, a metonímia também é a sinédoque. Um caso específico de sinédoque que nós poderíamos chamar a atenção seria o exemplo, preciso de uma casa, né? E a pessoa diria, preciso de um teto para morar, em vez de dizer, preciso de uma casa para morar. O teto, que é parte da casa, tomou o lugar da casa e passou a significá-la. Vejamos agora um caso de metaplasmos que ocorreram numa palavra muito conhecida de todos nós. Dígito, que passa a dedo. Temos em nossas mãos 10 exemplos iguais de evolução de uma palavra por metaplasmos. Dígito por síncope virou diito, que através da crase tornou-se dito, que sofrendo uma metafonia virou deto, que sofreu sonorização e virou dedo. Dedo que por mutação chegou à palavra que todos nós conhecemos, dedo. O primeiro fenômeno que se pode observar em dígito para dedo é exatamente a síncope do G intervocálico, dígito. O G cai e ali se craseiam os dois Is, dito. Depois desses dois Is craseados, ele sofre um fenômeno de metafonia e vira deto. Depois, o T intervocálico, que é surdo, se sonoriza e vira então dedo. Por fim, o Uzinho final se acomoda na nossa língua e nós temos então a palavra dedo, que seria o conjunto de metaplasmos que ocorreram nessa palavra, dígito, para dar dedo no vocabulário da língua portuguesa. Outro exemplo que nós poderíamos usar é de mácula para mágoa. Veja, inicialmente o L intervocálico, ou o som L intervocálico, sofre síncope, desaparece. Nesse caso, criou-se ali um hiato, macuá. E desse hiato, macuá, sofre ditongação apenas porque o hiato virou ditongo, maquá. E depois o C, com o som Q, intervocálico, que é surdo, vira sonoro, ou seja, o seu homoorgânico sonoro. Surdo Q, sonoro G. E vira então maguá. E por fim, a palavra mágoa se acomoda à nossa língua e o U se transforma em O por mutação e nós temos então a palavra mágoa. Veja que tanto na palavra dedo, que sai de dígito, e mágoa, que sai de mácula, nós temos uma sequência de metaplasmos. E essa sequência é aleatória. Eu, que descrevi as duas sequências, escolhi fazer a transformação de um caso e não de outro. Mas quando há uma forma testada na sequência, quem faz a descrição tem que passar por elas. Não é naturalmente o que aconteceu com essas duas palavras que nós usamos como exemplo. De fato, o conjunto de metaplasmos que ocorreram nessas palavras do latim para o português constitui normalmente a evolução da língua portuguesa. Admitindo que o ser humano é exatamente a língua que fala e que a língua é um fenômeno cultural e, portanto, um organismo vivo, poderíamos assinalar dois tipos de evolução, a evolução espontânea e a evolução motivada. Sendo, portanto, a língua um organismo vivo, as mudanças que ocorrem nem damos por isto. Veja a leitura deste poema de Cecília Meirelles, que faz normalmente uma analogia com o que acabamos de apresentar. Eu não tinha este rosto de hoje, assim calmo, assim triste, assim magro, nem estes olhos tão vazios, nem o lábio amargo. Eu não tinha estas mãos sem força, tão paradas e frias e mortas. Eu não tinha este coração que nem se mostra. Eu não dei por esta mudança, tão simples, tão certa, tão fácil. Em que espelho ficou perdida a minha face? No poema de Cecília Meirelles, o eu lírico diz que nem deu por conta da mudança que lhe ocorreu. Num determinado momento, o eu lírico se olha no espelho e percebe que ele já não era mais como antigamente.
Para que nós percebamos as mudanças que ocorrem numa língua, precisamos fazer um corte. Precisamos comparar a língua atual, que seria um estudo sincrônico, com outro estudo sincrônico de uma determinada época. E, ao comparar os dois momentos sincrônicos, que seria um estudo diacrônico, podemos perceber que a língua mudou. Exatamente o que aconteceu com o Eu Lírico de Cecília Meirelles. Só se deu conta da mudança quando ela parou diante do espelho e fez um corte. Dispersão do latim vulgar e sua dialetação. Primeiramente, convém lembrar que a língua latina era falada no Lácio. O Lácio era uma pequena região às margens do rio Tibre. E junto a essa pequena região havia outras aldeias. Lá, em Roma, no Lácio, que era a capital do Lácio, se falava essa língua, que era uma língua rude, pelos camponeses. Num determinado momento, Roma e mais as outras aldeias se uniram numa liga para se defenderem das investidas etruscas. Essas investidas do povo da Etrúria, que era da outra margem do rio, estava prejudicando normalmente a vida daqueles camponeses. Roma, primeiramente, se uniu às outras aldeias, depois dominou as aldeias, dominou também a Etrúria, e a língua latina, então, pôde se dispersar por toda a Península Itálica. Naturalmente, com uma política organizada, os romanos iam dando cidadania a todas as províncias que eles anexavam ao império que se formava naquela época. A expansão da língua latina está relacionada à fundação da cidade de Roma. Para isso, vamos observar essa história que fala da lenda da fundação de Roma. A criação de Roma é marcada pela lenda envolvendo os irmãos Rômulo e Remo. Rômulo e Remo nasceram do enlace entre o deus Marte e a princesa Rea Sílvia, no reino de Alba Longa. O ambicioso Amulho, que queria tomar o governo, arquitetou um plano e lançou as crianças às margens do rio Tibre. Rômulo e Remo sobreviveram graças aos cuidados de uma loba, que os amamentou e os entregou à proteção de uma família camponesa. Adultos, eles retornaram a Alba Longa e destituíram Numitor, para em seguida criar a cidade de Roma. Rômulo, que tinha o favor dos deuses, traçou o local onde seriam feitas as primeiras obras da cidade. Inconformado com a decisão do irmão, Remo saltou sobre a marca feita por Rômulo. Em resposta, Rômulo acabou assassinando Remo, tornando-se o primeiro monarca da história de Roma. O que acabamos de ver é simplesmente a lenda da fundação de Roma, mas de fato não é bem assim que acontece. Como nós vimos antes, Roma mais as outras aldeias se uniram para se defenderem das investidas etruscas. E isso acontece por volta do século VIII a.C. E já no século IV a.C., Roma já tinha unificado praticamente a península. E por volta do terceiro século a.C., Roma já partia em busca da expansão do seu império. Já estava pensando em levar a sua língua para outras regiões fora da Península Itálica. A fama de Roma já era grande. Na Península Ibérica, os celtiberos, sabendo dessa situação e que os romanos eram empreendedores, pediram socorro. Eles estavam sendo ameaçados por vários povos no sul, cartagineses, fenícios, gregos. Os romanos, então, foram para lá. E quando lá chegaram, naturalmente encontraram uma cultura, uma tradição, um povo com a sua língua. Esta língua que se falava na Península Ibérica, o celtibero, era um pouco diferente da língua latina e, portanto, todas aquelas informações, todos aqueles dados da língua celtibera passaram a influenciar a língua latina, que também já não era falada como era falada em Roma. Aliás, a língua latina que foi levada para a Península Ibérica e foi também levada para todas as penínsulas conquistadas, para todas as províncias conquistadas, foi uma linguagem vulgar, ou melhor, o latim vulgar. E naquela época, por volta do século III, já se desenvolvia uma língua latina escrita, uma língua latina literária, o latim clássico. Entre o latim vulgar e o latim clássico, naturalmente, havia grandes diferenças. Podemos apontar diferenças na fonética,
na morfologia e até mesmo na sintaxe. Veja, por exemplo, como acontecia na língua latina vulgar. A fonética da língua latina vulgar era bem característica. Eles normalmente davam preferência por palavras paroxítonas, ou seja, transformavam palavras proparoxítonas em paroxítonas. Também o sistema vocálico da língua latina vulgar era diferente. No latim clássico havia 10 vogais, 5 longas e 5 breves. No latim vulgar, as 10 vogais passaram a um sistema de 7 vogais, abertas e fechadas, exatamente como é no português atualmente. Na morfologia, também podemos apontar uma diferença muito grande. O latim vulgar era caracterizado por um analitismo. O que quer dizer isto? Quer dizer que aquelas expressões que se tinha com as desinências, com os casos, desapareceu. Então, como os casos desapareceram, o latim vulgar passou a representar as funções sintáticas de forma diferente, de forma analítica, normalmente colocando uma palavra a mais para representar o que o latim clássico representava com sintetismo. No léxico, também podemos fazer algumas distinções, como, por exemplo, o latim vulgar dava preferência por palavras familiares ou de afinidade com diminutivo. Já no clássico, as palavras eram totalmente diferentes. E na sintaxe? Muitas diferenças há na sintaxe também. Aliás, muitas diferenças que caracterizam até mesmo um novo sistema. O latim vulgar apresentava uma ordem direta das palavras na estrutura. E por que acontecia isso? Com a falta dos casos, com a queda dos casos e a falta das desinências para marcar os casos, a língua latina, na verdade, ficou sem uma organização, porque antigamente se usava colocar a palavra em qualquer lugar da estrutura porque o caso marcava exatamente qual era a função dela na estrutura. Com a queda dos casos, houve necessidade de organizar as palavras. E nesse momento, o nominativo passou a iniciar a estrutura, o verbo viria logo depois e os seus complementos depois adjuntos adverbiais, exatamente como acontece no português. Também a sintaxe do latim vulgar apresentava a preferência por estruturas subordinadas com conjunção, quando no latim clássico havia a preferência por estruturas com estruturas reduzidas, com infinitivo, supino, gerúndio e gerundivo. Por volta do século V, o Império Romano sofreu a invasão dos góticos, povos bárbaros, que, chegando pelo norte da Europa, praticamente devastaram o Império. A queda do Império foi realmente muito ruim para a língua latina, porque a língua se dialetou definitivamente. Ela já era praticamente corrompida pelos substratos, as línguas dos povos peninsulares. E a partir de uma falta de controle, a língua então se dialetou completamente. E aí entramos, na verdade, num caos linguístico. Parecia que se falava latim naquela região, mas era um latim completamente diferente. 3 séculos se passaram nesse caos. E por volta do século VIII, a região sofreu uma outra invasão, a invasão dos árabes pelo sul da Península Ibérica. E lá, os árabes, chegando com a sua língua, sua cultura e sua tradição completamente diferentes, também influenciaram a língua latina que se falava no lugar, criando aí o que nós chamamos de romanços ou romances da língua latina. Chegamos ao final da aula de hoje e espero que vocês tenham entendido que a língua é um organismo vivo e que ela se modifica no decorrer do tempo e que essas modificações constituem, na verdade, a sua evolução. E na sua evolução podem acontecer diversas modalidades, constituindo assim os dialetos dentro de uma dada língua. No caso da nossa língua portuguesa, que é uma evolução da língua latina, nós vimos que toda essa evolução aconteceu por conta do contato da língua latina com as línguas peninsulares, língua dos celtiberos e mais tarde com a invasão dos góticos, língua desses povos bárbaros e mais tarde ainda com a invasão dos árabes e a influência da língua árabe também. Todo esse conjunto de evoluções simplesmente fizeram com que a língua portuguesa fosse enriquecida ao surgir por volta do século XII. E assim, então, eu espero que vocês tenham entendido que uma língua, sendo um organismo vivo, está previsto toda esta situação, está previsto a sua modificação.
Vamos agora a dicas de estudo. Como dicas de aprofundamento de estudo para a aula de hoje, eu indico o Compêndio de Gramática Histórica Portuguesa de J.J. Nunes, que saiu pela Livraria Clássica Editora. Neste livro, o autor, logo na sua introdução, cujo título é Origem e Evolução do Português, Elementos de que se compõe, ele faz uma síntese de tudo isso que nós falamos hoje. Depois ele passa a descrever os fenômenos e as mudanças fonéticas e morfológicas, já que o livro trata exatamente deste assunto. O livro, que é antigo, também pode ser encontrado num site, Estante Virtual. É um site que normalmente apresenta livros antigos em sebo, que não são mais encontrados. Bom estudo para todos vocês!